Olá, tudo bem? Eu convido vocês a conhecer o Vença Mulher, que é um canal que eu criei com uma missão dentro do meu coração para estar compartilhando da palavra de Deus e também Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra extremamente forte, uma palavra linda e maravilhosa que eu tenho estudado por conta de eu estar em outro país. Eu e meu esposo, a gente não tem uma igreja para frequentar aqui. Então, nós procuramos uma maneira de sempre estar diante de Deus. Então, a gente faz estudos bíblicos, onde eu preparo uma palavra e compartilho entre eu e ele, né? E eu vou passar essa palavra para vocês. Ela fica em Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Então, eu vou ler. Malaquias 3, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Impactante, né? Então, estudando a palavra, Malaquias, ele era um profeta. O livro de Malaquias, ele contém 4 capítulos, é um livro bem pequeno, tá? E o significado do nome de Malaquias é mensageiro ou meu anjo. Eu fiz umas anotações aqui do que eu estudei. Então, o livro de Malaquias é um livro profético, que faz descrições que mostram a necessidade de reforma antes da vinda do Messias. Na época em que Malaquias relata, o povo judeu estava sofrendo algumas crises financeiras. Não existia rei, mas sim um governador que cobrava impostos caros, e a pobreza se aumentava. Malaquias fala a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas quanto às promessas de Deus. Então, a nossa pergunta aqui, né, que eu também quero fazer uma pergunta para você, por que você serve a Deus? Qual é o seu servir a Deus? Por que você serve a Deus? A gente se pergunta, né? Só que antes da gente falar um pouco dessa palavra, eu li todo o livro, né, de Malaquias. Ele é pequeno também, e você tem que ter um contexto para saber melhor o que relata em um versículo, né? Não é só ler um versículo e ver aquela palavra, não, tem todo um contexto. E Deus começou a se irar com muitas coisas que o povo fazia. Por quê? Quando o povo voltou para sua terra, eles esqueceram da promessa de Deus. Simplesmente, eles começaram a olhar para os ímpios, né, que a gente diz, para as pessoas que não serviam Deus, com olhos de prosperidade, com olhos bons,
Começaram a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas que não serviam a Deus. Então começaram a falar, por que aquelas pessoas que não têm uma regra a seguir, né? Porque servir a Deus, a seguir a Cristo, você tem regras, você tem leis a que você tem que obedecer, né? E por que essas pessoas não obedecem a Deus e prosperam, são felizes aparentemente para elas, né? E tem tudo que elas querem, e a gente que sofre tanto, né? A gente serve a um Deus e a gente sofre tanto, vive na pobreza, vive com desilusões, tudo que a gente quer a gente não consegue. Então ele era um povo que já estava desiludido. E esse povo que desiludiu, eles começaram a, a ver, né, grama do vizinho, como a gente fala, né? A ver que essas pessoas não servem a Deus e prosperam, elas começaram a abandonar a Deus e começavam a se questionar. Então, elas começaram também a tratar a Deus como se não fosse nada, né? Elas começaram, o livro diz que eles, na fidelidade deles do dízimo, que naquela época eles faziam uma... O seu dízimo era animais, né? Era uma coisa sagrada, que hoje é o nosso dinheiro, né? Que é uma coisa sagrada para a obra de Deus, porque alimenta o povo de Deus, cresce, né, o povo de Deus. E eles começaram a pegar animais deslacerados, animais defeituosos, animais manchados, animais sem pernas, sem cabeça, e entregar para o reino de Deus como se aquilo fosse: ah, toma, recebe. Eu não acredito mais em ti, recebe o que eu tenho para te dar. Então, assim, e você levar um animal pro santuário em sacrifício era uma coisa muito sagrada, né? Então, o que eles ofereciam era uma ofensa para Deus. E adultério, tinha muito adultério. Eles, homens, se casavam com mulheres e depois abandonavam elas e simplesmente casavam com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E isso, o divórcio para Deus, é uma coisa tremenda, é uma coisa muito... Deus não gosta de divórcio, Deus ele repreende o divórcio, né? A infidelidade, o adultério, Deus repreende muito isso. E ele não concorda, né, com o divórcio. Então, assim, simplesmente as pessoas abandonavam as mulheres como se elas não fossem nada, como se Deus não fosse nada. Porém, essas pessoas tinham uma promessa, né? Elas tinham uma promessa e elas não deram importância a essa promessa. Então, elas começaram a abandonar. E Deus tirou, Deus até fala que em outros versículos, em Malaquias mesmo, como se eles falassem, como assim? Né? Quem são vocês? Né? Não nesses termos que eu tô dizendo, mas é como se fosse, entendeu? Nos dias de hoje, assim, como se eu estivesse falando para uma pessoa. Como assim? Quem são vocês? O meu nome é temido por nações. Ou seja, o que vocês pensam que é para me entregar uma oferta, um holocausto defeituoso, deslacerado? O que vocês pensam que é para falar essas coisas maldosas? Sabe? Então a gente fica se questionando algumas vezes. A gente fica pensando algumas vezes. Por que servir a Deus? Essas pessoas, elas começaram a se perguntar isso e até usar a expressão inútil. Inútil no dicionário é desnecessário, ou seja, é inútil servir a Deus. É desnecessário servir a Deus. Como assim? Elas simplesmente tinham uma promessa e elas abandonaram. Porque servir a Deus vai muito mais além do que aquilo que você quer aqui na terra. Servir a Deus é amor. Servir a Deus é reconhecer que você não é nada e que Ele é Deus.
Se Ele te dá o que você quer, Ele é Deus. Se Ele não te dá o que você quer, Ele continua sendo Deus. Servir a Deus é isso, é um amor. É saber que depois daqui, dessa terra, dessa vinda nossa aqui, tem uma vida eterna. Servir a Deus é conquistar não só os sonhos e desejos do seu coração. Se você for merecedor de receber aquilo que você pede, é saber que você tem algo especial esperando lá no reino de Deus. É receber a sua salvação. É muito fácil para essas pessoas que não servem a Deus, que desafiam Deus. Realmente a gente pode se colocar no lugar de pessoas assim. Várias vezes eu pensei, meu esposo já pensou, já se perguntando, meu Deus, acontece tanta coisa, tanto sofrimento, tanto choro, tanta coisa que compensa servir a Deus, sabe? Vem umas setas malignas mesmo, sabe? No nosso coração, sabe? Quando você tá... É só quem passa por muito sofrimento e por muita dor sabe do que eu tô dizendo, entendeu? Porque tem momentos que você pensa que a sua vida acabou. Você tá lá jejuando, orando, fazendo campanha, oração em cima de oração, e vem pessoas, mas continua orando, mas não sei o que, mas você tem que orar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer campanha. Tem uma hora que você fala, meu Deus, o que mais eu tenho que fazer se eu faço tudo isso e não acontece nada? Só que é aí que vem o servir a Deus. O não acontecer nada pode ser muita coisa. O não acontecer nada e você continuar servindo a Deus significa muita coisa para Deus. Porque significa que mesmo você não recebendo aquilo que você sonha e que acha que é merecedor aqui na terra, mesmo para Deus, Deus vendo tudo isso, você continua servindo e continua amando a Deus e a servindo a Ele, porque Ele é Deus. Isso é servir a Deus. Servir a Deus, ele tem 5 processos. Em conhecer a Deus, aprender as coisas de Deus, chorar, sorrir e lançar sementes para a obra de Deus. Eu fico pensando assim, por que as pessoas abandonam Deus? Por que elas desistem? E por que depois essas pessoas falam, não tem graça servir a Deus? Eu servi a Deus tanto tempo, eu pedi a Deus tanto tempo por alguma coisa e simplesmente nada acontecia, parece que nada me ouvia. Servir a Deus não é uma troca de favores. Você faz o seu Deus e eu faço o meu. Não é isso. Não é uma troca de favores. Servir a Deus e reconhecer o que Ele é, o que Ele fez por nós. Muitas pessoas olham para as outras pessoas que não servem a Deus, que desafiam a Deus, que não estão nem aí para Deus e acham que elas são agraciadas por Deus. Será? Será que são agraciadas por Deus? Para você, pode achar que é, mas não é. Porque isso aqui é a palavra viva. É a palavra viva de que quem é impactante, quem não serve a Deus, quem não obedece à lei de Deus, não terá a sua salvação. Essas pessoas que têm pessoas que procuram só em ser melhor pessoa aqui na Terra,
em fazer o seu nome, em ter o melhor carro, em ter a melhor casa, em ser mais famoso, em ser tal coisa e tal coisa, elas esquecem que existe vida após a morte. Elas esquecem que elas podem conquistar tudo aqui na Terra, mas se elas morrerem hoje ou amanhã, daqui um ano, daqui uma década, não importa, elas não vão levar nada no caixão. Nada. E a sua alma? E a sua essência? Para onde que vai? A resposta está aqui. A palavra diz, não sou eu que diz, a palavra diz. Deus diz que serão lançados nas trevas, aonde há ranger de dentes, aonde as pessoas vão querer se matar, mas elas não vão morrer, porque elas serão torturadas. Você entende o que eu tô falando? Você entende da importância que nós temos aqui na Terra? Você já pensou, já parou para pensar que Deus nos ama tanto e tem tanta misericórdia de nós que Ele nos fez? Sabe por que Ele nos fez? Porque Ele nos ama. E sabe por que Ele fala em sua palavra, na Bíblia, que somente as pessoas que obedecerem a palavra de Deus e que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e amar Deus em cima de todas as coisas, prestar culto somente a Ele, dar glória somente a Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer você, lá com Ele. Porque é a palavra dele que fala que essas pessoas herdarão o reino dos céus. Essas pessoas sentarão ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Mas você tem que fazer por merecer esse lugar. Não é simplesmente conquistar a terra e não conquistar o reino de Deus. Você tem que fazer por merecer. A palavra de Deus, ela não é um versículo, um capítulo aqui que você lê, um versículo aqui que você lê. Não é. Não é só isso. Aí pronto, acabou. A palavra de Deus, ela tem todo um contexto, ela vem com uma bagagem. Se você não entende essa bagagem aqui, você não entende o que é servir a Deus. Porque por mais que você esteja passando por uma luta, por mais que o caminho é estreito, como a palavra de Deus diz, é estreito, muito estreito. As dificuldades são grandes, por mais que tudo isso aconteça. E você continua na palavra de Deus, continua servindo a Ele, é porque você o ama verdadeiramente. Você vê aqui que você tem promessa e que o justo não fica sem resposta, porque o justo vive pela fé. Ela vive pela fé. Se você pensa só em coisas terrenas, se você pensa em conquistar só as coisas que estão aqui no mundo, você não sabe servir a Deus. Porque servir a Deus vai muito mais além do que você quer. Servir a Deus vai muito mais além do que você quer aqui na terra. Servir a Deus é conquistar não só aqui a terra, a sua família, as suas coisas, os seus sonhos, mas primeiramente o seu foco tem que estar no reino dos céus, no reino de Deus. Servir a Deus é isso. Muita gente desiste em servir a Deus porque não consegue aquilo que querem. Ei, não é troca de favores, não. Deus não quer troca de favores. Deus não precisa disso. Deus é Deus. Ele é Deus. Do pó a gente nasceu e do pó a gente vai morrer. E a sua essência e sua alma vai ficar presa aqui na terra. Gente,
Nós somos importantes para Deus. Porque para Deus a gente não precisava existir. Mas não, Ele nos ama tanto. E aqui na Bíblia tem tanto milagre, é tanta coisa. Aquele povo que murmurava, que reclamava, que Deus estava cansado já desse povo, eles tinham uma promessa que tudo que a gente vê hoje, história de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, tudo eles sabiam também dessas promessas. Porque é isso. O evangelho, seguir a Deus, servir a Deus é lançar sempre palavras. É você sempre estar lançando, falando. E aquele povo era assim. Você tem promessa desde aquela época. Você tem promessa. E você tem promessa. Não se esqueça disso. Não jogue tudo para o alto sem conhecer a Deus de verdade. Não jogue tudo para o alto por uma dificuldade que você está passando. E a palavra de Deus aqui para finalizar diz no versículo 17, no capítulo 3 ainda de Malaquias: no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal lá no reino. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. O justo nunca fica sem resposta. Haverá um julgamento, Deus diz aqui, como ele diz em outras palavras na Bíblia também. Haverá um julgamento. Não há como escapar das mãos de Deus. Haverá um julgamento em que Deus vai separar os justos e os ímpios. Não adianta você só ler um versículo, um capítulo da Bíblia. Você tem que entender o contexto dela. A palavra diz várias vezes que haverá um julgamento. A palavra diz claramente que o justo vive pela fé e que nós serão separados. As pessoas que desistem, elas não somente desistem por não ter as coisas que elas querem. Elas desistem por não conhecer a palavra de Deus. Ou aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas mesmo assim não têm o amor que Deus quer. Elas conhecem a palavra de Deus, mas mesmo assim não sabem amar Deus. Porque os teus olhos estão fixados aqui na terra. A palavra de Deus diz também, Jesus ele fala que se seus olhos pecar, corte eles. Sua mão pecar, corte eles. Enfim, gente, nós temos sempre que estar com nossos olhos, nossos corações, nosso corpo, nossa alma voltados para Deus. Porque existe sim uma vida após a morte. Nós podemos morrer agora e inclusive, falando em morrer até agora, eles também murmuraram. Gente, tudo que acontece na nossa vida, a gente acha na Bíblia. É impressionante. Várias vezes eu já me perguntei, nos momentos de angústia, de sofrimento, várias vezes eu já me perguntei, Deus, mas eu tô sofrendo tanto, daqui a pouco eu morro e Jesus não voltou. Eu já pensei nisso também. E as pessoas falam aqui, ó, no versículo 3, no capítulo 3, em Malaquias, versículo 2, ele fala, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? As pessoas que estavam questionando a Deus falaram isso. A gente é carne, né? Mas enfim. Gente, se a gente morrer hoje ou amanhã,
Mas se a gente verdadeiramente servir a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós, pelo seu nome ser temido por nações. Gente, eu vou morrer feliz, porque eu conquistei não só aqui a terra, mas como eu principalmente conquistei o reino dos céus. E Jesus pode não voltar hoje, não voltar amanhã, como a palavra dele fala, que Jesus ele vem como ladrão. Ninguém sabe a hora que Jesus vai chegar. Mas eu vou estar tranquila porque eu posso morrer e eu vou estar bem porque eu vou saber que eu salvei a minha alma. Porque o céu não terá sede, não terá fome, será um paraíso eterno. Eu te convido a você conhecer a palavra de Deus. Eu te convido a você não desistir das promessas dele. Ei, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um sofrimento e parece não ter fim, creia. Porque essas pessoas que não creram, elas começaram a irar a Deus. E não queira a ira de Deus sobre a sua vida. E essas pessoas que temiam a Deus, que elas acreditavam ainda, por mais que estavam na pobreza, por mais que estavam na dificuldade, elas estavam vivendo pela fé. E Deus respondeu a elas. Eu não digo para você que você deve viver na pobreza para servir a Deus. Que você deve viver na miséria para servir a Deus. Não. Deus, Ele é bondoso. A palavra de Deus, Ele fala que qual é o filho que pedir-lhes uma pedra, o pai dará uma cobra. Deus não é diferente. Deus não é um monstro. Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é fiel. Não desista das promessas de Deus na sua vida. Vença todos os pensamentos ruins. Vença aquilo que você olha para o seu vizinho, o que ele tem, o que ele deixa de ter, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Olha para Deus, porque a sua salvação vem de Deus. Aquilo que você sonha e deseja, se você for merecedor, pela obediência, você vai receber. Creia, tenha fé. Seja uma mulher vencedora. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja extremamente edificante. Eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou nada nem ninguém. Eu simplesmente tenho o desejo e a vontade de estar com Deus todos os dias da minha vida. Eu simplesmente tenho o desejo e a vontade, uma missão, que é lançar sementes para o reino de Deus. É em falar, eu tenho sede da palavra do Senhor. É em falar de Deus, quanto Ele é lindo, maravilhoso e fiel. Porque eu sou grata ao Senhor sempre por tudo que Ele tem feito na minha vida. Obrigada, Jesus. Fique com Deus.